Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a segurança pública e as guardas municipais. Para isso nós convidamos o Juliano Costa. Juliano Costa é presidente do Sindicato de Guardas Municipais da região metropolitana de Curitiba. Ele tem curso debatedor, também curso na área de polícia comunitária. Ele tem 8 cursos na área de segurança promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele cursa a Faculdade de Segurança Pública e atualmente é o presidente e fundador do Sindicato dos Guardas Municipais da região metropolitana de Curitiba, o SING-Metro. Juliano, eu quero inicialmente agradecer a tua presença nesse programa. Recentemente nós tivemos uma nova legislação federal, que é a Lei 13.022, que regulamenta o papel das guardas municipais. Eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito desta lei, o que vai mudar nas atribuições dos guardas municipais, que eles tinham até então um papel mais de proteção do patrimônio e das pessoas na área pública. Gostaria que você nos expusesse o que vai mudar com essa lei e o papel dos guardas municipais. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de repassar aos guardas municipais e também às pessoas que precisam entender um pouco sobre o papel das guardas municipais nesse contexto da segurança pública, né? Na nossa realidade aqui, Jorge, as guardas municipais pouco mudará a lei em relação ao serviço que já vem sendo prestado pelas guardas municipais da região metropolitana. Curitiba, até então, ela vinha exercendo, até alguns anos atrás, mais serviço patrimonial, postos de saúde, mercados da família, Rua da Cidadania. E de alguns anos para cá, ela já vem desempenhando o papel de polícia preventiva, né? Onde a polícia de proximidade, onde a guarda ela vem atuando preventivamente. E na região metropolitana, devido à alta demanda que a população tem na segurança pública, pouco mudará, porque as guardas municipais da região metropolitana elas já foram criadas pelos seus prefeitos para atender a demanda da população, para trabalhar nesse serviço de polícia preventiva, né? Segurança pública preventiva da população. Mas agora a nova legislação, ela regulamenta alguma dessas atividades. Isso. Inclusive o próprio uso de armas, que haviam questionamentos se os guardas municipais podiam ou não atuar armados, fazer policiamento preventivo. Eu gostaria que você abordasse esse aspecto também, Juliano. Sim. O Estatuto do Desarmamento, ele já dá essa condição aos guardas municipais. Os guardas sempre puderam trabalhar armados e municípios, capitais, né? As capitais, os guardas municipais das capitais teriam, pelo Estatuto do Desarmamento, o porte institucional e o porte pessoal, né? E o Estatuto do Desarmamento, ele cria uma situação de que guardas municipais de região metropolitana também têm esse direito ao porte institucional, né? E municípios com menos de 50 mil habitantes não têm esse direito. Então, é um estatuto que fere o princípio da isonomia. Várias guardas municipais já entraram na justiça, estão tendo uma jurisprudência nesse sentido que a justiça está dando essa concessão aos guardas por entenderem que eles desempenham função que há risco da sua própria vida.
né? E em relação à Lei 13.022, ela vem mais para dar segurança jurídica aos guardas municipais, né? Até porque sempre houve esse questionamento de mas guarda não pode isso, não pode prender, não pode fazer busca pessoal, não pode trabalhar como polícia. Sempre pôde, né? Porque é assim, dentro do artigo 144, que elenca as suas polícias, né, e fala sobre a segurança pública. 144 da Constituição Federal, né? Ela coloca lá como ela elenca as polícias: Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e a extinta Polícia Ferroviária. E ele no seu parágrafo 8º, ele coloca que o município, assim, achando necessário, poderia criar suas guardas municipais, né? E lá dizia que para cuidar dos bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Porém, essa lei nunca teve. Então, os municípios tinham a prerrogativa de criar as suas próprias leis. Por isso que os municípios que não têm grande visibilidade, careciam de maior segurança pública através da instituição estadual, né? Então, devido a essa falta de segurança, os municípios já criavam suas guardas municipais para bem, serviços, instalações e população. Então, serviços de trânsito, orientação de trânsito, enfim, o serviço que a própria Polícia Militar desenvolve, essas guardas municipais fora da capital já vinham desenvolvendo. Então, a Lei 13.022, ela vem para regulamentar e colocar os pingos nos is. Por quê? No âmbito nacional, alguns prefeitos criavam guardas para fazer sua segurança própria, desvio de finalidade, né? Eu já vi guarda pintando asfalto, sabe? Fazendo serviço de portaria, e não é essa a finalidade. A segurança pública não é isso, né? Então, essa lei vem para regulamentar, dar segurança jurídica para que as guardas municipais que já vinham desenvolvendo esse trabalho de policiamento preventivo, ostensivo, comunitário, para que vinha dar esse tipo de segurança para os guardas municipais. Eu observo, Juliano Costa, que você, no seu currículo, você tem curso, inclusive, na área de polícia comunitária. Sim. Esse papel, ou seja, a Lei 13.022, que foi assinada recentemente pela Presidenta da República, ela não transforma, podemos assim dizer, ou não dá um certo caráter às guardas municipais também de uma polícia comunitária? Dá, até porque a Lei 13.022, ela já começa dizendo que os princípios mínimos das guardas municipais de todo o Brasil preservação do direito fundamental, né, e liberdades públicas das pessoas, direito de cidadania, né, preservação da vida, proteção da vida, diminuição de perdas e também uso progressivo da força. Então, assim, ela transforma a polícia comunitária porque a Lei 13.022 ela já começa dizendo que os princípios mínimos Sim. das guardas municipais é preservação do direito fundamental das pessoas, exercício da sua cidadania, né? Policiamento comunitário, patrulhamento preventivo, como também o uso proporcional da força, né? Que é uma das necessidades da segurança pública. Então, além do que, um dos princípios mínimos que ele coloca é a contribuição para a evolução social. Então, as guardas municipais elas terão um papel fundamental em saber o que aquele bairro está necessitando, o que precisa para ter uma evolução e diminuição da criminalidade, né? E, inclusive, a lei ela assegura às guardas municipais participação no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais, como também nos conselhos municipais de gestores e secretários de segurança pública. Um outro aspecto, Juliano Costa, diz respeito, por exemplo, você falou da segurança jurídica. Ora,
nós sabemos que hoje, atualmente, ainda são poucos os municípios que possuem guardas municipais. Com essa nova lei, você acredita que vai aumentar o número de guardas? Porque também há um comprometimento do governo federal em repassar recursos para que os municípios instituam as suas guardas. Você acha que isso é possível? Acho, acredito e tenho certeza que esse é o futuro da segurança pública. Até porque hoje municípios que têm guardas municipais são municípios que alcançam o seu sucesso nessa questão de segurança pública. Eu vou dar um exemplo de São José dos Pinhais e também de Campo Largo, que tem essas guardas municipais com estrutura, valorização do profissional e esse serviço que é importante nessa questão comunitária, serviço de trânsito, atribuição também de prevenção, o guarda fazendo estando ao lado do cidadão, tendo essa proximidade com o cidadão, e isso acontece em São José dos Pinhais. Que é aqui na região metropolitana de Curitiba. Exatamente. E também Campo Largo, que é aqui na região metropolitana de Curitiba, que também é uma guarda que tem estrutura, tem valorização do profissional, né? E é respeitado pelo seu povo, e hoje os munícipes desses municípios não aceitam de hipótese nenhuma a retirada da guarda municipal nessa condição. Então, haverá um grande avanço, sim, na criação de mais guardas municipais, até porque nessa Lei 13.022, ela diz que os municípios que não têm condições de criar suas guardas, eles podem fazer consórcios com os municípios limítrofes, né? Pode fazer consórcio e utilizar o serviço do município que pode constituir a guarda municipal, no caso o município ao lado, né? Então, através de consórcio, esses municípios menores podem utilizar os serviços da guarda municipal de outro município. Uma outra questão, Juliano, diz respeito ao patrulhamento ostensivo. Nós sabemos que atualmente no nosso país a competência maior na área de segurança pública é dos estados. E os estados possuem a polícia judiciária, que é a polícia civil, e também o policiamento ostensivo ou preventivo, que seriam as polícias militares. Você observa com essa lei que, como você disse, o futuro serão as guardas, que cada vez mais as guardas estão ocupando esse espaço, principalmente do policiamento ostensivo, ou seja, substituindo as polícias militares? Olha, que fique assim bem claro, e isso sempre foi debatido em vários assuntos de segurança pública, e sempre alguém coloca que poderia haver uma rivalidade entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Eu trabalho no operacional, na rua, e eu posso dizer que não há nenhuma. Há até uma questão assim de cooperação, né, entre as polícias militares e as guardas municipais, e a intenção das guardas nunca foi substituir a Polícia Militar, e sim colaborar para a diminuição da criminalidade, né? Então, agora, se as guardas elas vão substituir a Polícia Militar, aí depende também da legislação, como também depende do próprio Estado federativo, que se ele não está dando conta da segurança pública, né, então as guardas automaticamente vão substituir, mas não porque querem fazer isso, é porque é uma questão de necessidade, né, e o povo clama por segurança pública. Né? Alguns países, o policiamento ele é municipalizado. Um exemplo típico é o próprio os Estados Unidos. Sim. Nós observamos que em 4, 5 anos houve um aumento muito grande do número de guardas municipais, somando no Brasil todo. Parece que em 2001 nós tínhamos em torno de 90 mil guardas em todo o Brasil. Atualmente, já em 2014, estamos com 120 mil. E há, digamos assim, uma projeção que com essa nova legislação, que até o ano de 2020, teríamos em torno de 500 mil guardas em todo o território nacional.
guardas municipais. Sim. Conferem esses dados? Ou você que atua e trabalha nesse ramo e tem todo um trabalho de qualificação junto ao Conselho, à Secretaria Nacional de Segurança Pública? Acredito até que seja maior esse número, né? Até porque esse número veio crescendo, Jorge, mas antes de ser aprovada a Lei 13.022. Então, mesmo antes da lei ser aprovada, o crescimento já foi aumentando. Até porque os municípios, porque o senhor me colocou agora a questão dos Estados Unidos, da municipalidade, né? O modelo correto é esse. Tem que ser municipalizado, né? Hoje nós vemos municípios investindo nas instituições estaduais e não tendo o mesmo retorno. Então, por que investir em instituições estaduais se você tem uma instituição da casa? Por que não investir na instituição da casa? Porque essa instituição ela sempre vai defender o seu cidadão, aquele que contribui para o seu serviço. Consequentemente, você verá aquele cidadão de novo, conhecerá ele, tratará de uma forma diferente. Então, os municípios vêm investindo de maneira errada na segurança pública e deixando algumas guardas à própria sorte, né? Nós temos exemplo aqui na região metropolitana, e eu não vou me eximir de falar isso, que hoje nós temos aqui na região metropolitana a Guarda de Colombo que está abandonada. Ela está largada à própria sorte. Quantos habitantes tem o município de Colombo? Colombo tem 244 mil habitantes e apenas 26 guardas municipais. A proporção que deve se ter de habitantes por guarda seria em torno de quanto? Um guarda para cada 1.000 habitantes, para cada 500 habitantes? Para quantos? Seria 10 guardas a cada 1.000 habitantes, né? 10. Então, a cada 100 habitantes, você ter um guarda municipal. Exatamente. A lei, ela diz que os municípios que não sejam capitais, eles terão que ter 0,3% de guardas municipais, né? Em relação à população. Então, veja, Jorge, hoje nós teríamos que ter, por exemplo, em Colombo, em São José, que é um município com mais de 300 mil habitantes, são 190 guardas municipais, né? E lá o pessoal já está com uma tramitação já antiga para aumento para 250 guardas municipais. E a segurança pública é boa, é eficiente, mas precisa de mais, né? Agora, Colombo, com 244.026 guardas, e desarmados ainda. Desarmados, né? Ela é uma guarda municipal que tem o seu direito constitucional de portar arma institucional. Inclusive, guardas de Colombo já conseguiram, na justiça, o habeas corpus para ter o porte pessoal, entendendo que eles exercem uma profissão de risco, né? E o município sequer abre diálogo para tratar desse assunto. Agora, me diz uma coisa, quando o guarda atua desarmado, onde ele pode atuar? Porque ele não pode partir para segurança preventiva porque é só, digamos assim, ele só pode aconselhar os marginais, ele não pode fazer uma prisão porque ele está correndo riscos, como você está falando. E fazem porque... como eu digo assim, Colombo brinca de segurança pública, né? E brinca com a vida dos guardas, está colocando a vida deles em risco. E a guarda de Colombo é uma guarda extremamente profissional. Eles mesmo estando desarmados, sem condições, desvalorizados, esquecidos, eles mesmo assim vão para a rua, fazem prisões, né? Do jeito que só eles conseguem, mas conseguem e fazem. São mais de 2 anos, são 2 anos e meio de atuação, que eles têm várias armas apreendidas, drogas apreendidas, vários elementos presos em flagrante delito, em situação que estavam com mandado de prisão em aberto. Então, é uma guarda muito atuante e não reconhecida, né? Então, ela é o oposto de São José e Campo Largo, né? Eu vou até colocar São José nesse rol de guardas da região metropolitana, inclusive Curitiba, como uma guarda estruturada,
bem equipada e valorizada, né? Agora, me diz uma outra coisa ali, Juliano Costa, em relação a essa legislação que foi aprovada atualmente. Isso melhora as condições salariais, as condições de segurança dos guardas, a Lei 13.022, ela trata também da valorização do profissional, ou isso é uma questão que cada município deve ter a sua própria legislação? Isso ainda é uma questão que cada município, vai depender de cada município. Porém, a lei ela vem já dar atribuições aos guardas municipais que eles têm que ser valorizados, né? Por exemplo, competência de trânsito. É uma situação que a guarda não tinha e que a guarda ela coloca essa prerrogativa de fazer atendimento de trânsito. Poder de polícia nessa área, então? Poder de polícia no trânsito, né? Tanto na proteção da população, como também na questão de fiscalização de trânsito. Hoje, aqui em Curitiba e região metropolitana, quem atua no trânsito também é São José e Campo Largo, né? Curitiba, Araucária, Fazenda Rio Grande, são municípios que existe uma outra instituição que atende essa questão de trânsito. No caso, aqui em Curitiba, a CETRAN, né? Fazenda Rio Grande, a Fasttrans e assim por diante. Mas a lei ela diz que se já tiver um outro órgão que cuide do trânsito, a guarda pode atuar também em questão de concorrência, não tem problema nenhum. Curitiba hoje precisa da guarda atuando no trânsito, né? Mas ao que nós temos até de informação, não é de interesse da prefeitura, não é de interesse do diretor da guarda municipal. Então fica aí a critério de cada município adotar esse tipo de situação. Atualmente, Juliano Costa, quantos municípios no Brasil todo já possuem guardas municipais? A Constituição é de 88, e então já tem um certo tempo. Com quantos municípios, você tem ideia? Não, eu não fiz esse levantamento ainda, Aqui né? no Paraná? Também não fiz esse levantamento, né? Nós fizemos um levantamento de que a única região que não possui guarda municipal, é a do Paraná, no caso, é a região sul, né, do estado do Paraná, né? Porque na região norte, região oeste, então assim, nós temos guarda municipal, também outra guarda municipal fortíssima, uma das melhores do Brasil, é a da Foz do Iguaçu, né? Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Temos guarda municipal em Maringá, Londrina. No litoral nós temos a de Matinhas, a de Paranaguá, e agora também está sendo criada a guarda municipal de Pontal do Sul, né? E aqui na região metropolitana de Curitiba, os únicos municípios que ainda não contam com guarda municipal é Quatro Barras, Almirante Tamandaré, Campo Magro. E os outros municípios que estão atrás também, como são municípios pequenos, estes poderão sim fazer consórcio, né, entre eles, para utilizar o serviço da Guarda Municipal do município maior. Então, uma outra questão, você falou dessa, digamos assim, dos vários níveis de polícia que nós temos, a polícia rodoviária, a polícia ferroviária foi extinta agora, né? Temos a polícia civil, a polícia militar. Está havendo um esforço grande para que haja, digamos assim, uma atuação conjunta entre esses diversos entes que atuam na área de segurança, ou você percebe que cada um está atuando dentro dos seus limites, da sua área, sem se preocupar muito com a atuação do outro setor? Olha, a cooperação entre os órgãos de segurança pública, as polícias, sempre teve a integração. Hoje nós temos ações de fiscalização urbana, que é uma integração entre a Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscalização de posturas do município. E também Corpo de Bombeiros, que também acompanha nas AIFOS, né, que são chamadas. Então há essa cooperação mútua para fazer o serviço de fiscalização, né? Porém, que nem o senhor me colocou a questão de cada um cuidar do seu setor, há um limite até de questão de suporte, né? Hoje não é segredo para ninguém que a Polícia Civil
tem gravíssimos problemas estruturais, né? Investigador cuidando de preso, delegacias superlotadas que nem deveriam ter presos ali. Então, existe uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 51, que ela trata sobre ela trata sobre o ciclo completo de polícia, né? Onde unifica todas as polícias, todos os órgãos de instituição pública, para que o trabalho ele não pare no meio do caminho, né? Para que eu não tenha que levar o preso ali e deixar sobre outra jurisdição. Então, essa PEC 51, que ela é fantástica, ela unifica as polícias e coloca o ciclo completo, deixando assim só na questão do julgamento do infrator, no caso, esse ciclo completo, daí sim haveria uma melhora na segurança pública, talvez até a solução, porque nos outros países é assim, e aqui é o único país que, como já colocaram, existe polícia para tudo quanto é lado. E olha, Jorge, que até já é visto amplamente que nós vamos em determinado bairro, os moradores cansados já da questão da insegurança estão criando suas próprias polícias, que é na figura do vigilante privado. O vigilante privado que é perigoso. É isso. Perigoso, o vigilante privado que ele já não tem, ele tem aquela função de privado, né? Hoje eles estão trabalhando ostensivamente e eu não vejo problema nenhum nisso, porque é necessário, né? Para minha residência, para sua residência, porque o Estado, o município, a União, eles não dão o suporte necessário para a segurança pública, para que nós tenhamos pelo menos uma viatura em cada bairro. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o Juliano Costa, ele que é presidente do Sindicato das Guardas Municipais da região metropolitana de Curitiba, e o tema nosso foi Segurança Pública e Guardas Municipais. Juliano, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? E gostaria também de deixar um recado aos guardas municipais de todo o Brasil, que foi uma importante conquista, né? Foi uma importante conquista para todos, onde nós temos agora segurança jurídica para trabalhar, né? E também isso que seja importante. A guarda não brigou por isso. Nós brigamos pelo povo e é por eles que nós precisamos brigar e tentar resolver nem que seja um pouco, mas que consiga melhorar a segurança, essa questão tão carente que é a segurança pública no nosso país. Muito obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado também por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos entrevistar o professor doutor Daniel Vieira da Silva, ele que é professor do mestrado em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. E o tema será o futuro da educação brasileira. Professor Daniel, eu quero inicialmente agradecer a sua presença neste programa
E gostaria que o senhor nos desse um panorama. Para onde vai a nossa educação? O senhor, que é um especialista nesta área, tem mestrado e doutorado, e principalmente na educação que deve ser a mais importante de todos nós, que é a educação infantil. Eu na verdade, Jorge, sou um especialista na educação infantil, né? Isso. E um estudioso, por consequência, da educação brasileira e tal. Se a gente pensar em futuro da educação, a gente tem que necessariamente pensar na educação infantil, isso, né? Em que pese a gente poderia conversar de muitas coisas aqui sobre para onde vai, as questões da EAD e etc, a formação dos professores via EAD, enfim, mas nós optamos por focar no futuro da nação, inclusive, que é a própria criança, a própria educação infantil. E nesse sentido eu penso que a educação infantil tem apresentado alguns avanços, alguns progressos significativos. O último e mais importante é o fato de que ela tenha sido inserida no sistema educacional brasileiro, né? Então agora a gente tem a educação de 4 a 6 anos, 5 e 11 meses, né? Isso. Inserida como obrigatória no processo educacional das crianças, em que pese ainda os bebês estão fora desse investimento, vamos dizer assim. Mas eu penso que esse passo é um passo importante, porque retira a educação brasileira dessa instância mais, vamos dizer assim, da caridade, enfim, do cuidado, porque as crianças são pobrezinhas. Assistencialista, isso mesmo, o termo assistencialista é o melhor deles. E a coloca numa instância de processo educativo, ou seja, a insere num projeto de educação nacional, né? E, portanto, também num projeto de sociedade brasileira, né? Então, essa é uma coisa importante da gente pensar, que a educação ela se insere nesse projeto maior, que é o projeto de sociedade brasileira, do que a gente quer construir como nação, de quem a gente quer como pessoas que construam o nosso país e assim por diante, né? Então, nesse sentido, a educação infantil, estando inserida no processo no sistema educacional brasileiro, acaba que efetivamente se coloca como uma instância de importância nessa construção, né? Então não é mais compensatória, é formativa, né? Então, professor Daniel, o senhor estava abordando aqui esse tema da educação infantil. Eu lembrei que um tempo atrás eu conversando com um amigo, e ele foi para a Irlanda alguns anos atrás. A Irlanda, que é uma ilha também, e ele notou que o país, assim, as estradas não estavam muito adequadas, os edifícios públicos não eram pintados, estava meio desgastado. E, conversando com um amigo, ele perguntou, mas vocês, por que essas rodovias, esses edifícios não estão assim adequados, já que vocês são um país europeu? Daí o interlocutor respondeu, disse, olha, nós decidimos aqui, isso alguns anos atrás, fazer a educação uma década. Então, todas as prioridades nossas nacionais são para a educação. Então, todos os recursos vão para a educação e procuramos manter o restante. E hoje nós sabemos que a Irlanda, em poucos anos, se transformou num país exemplar, assim, de grandes oportunidades. Se não me engano, é o primeiro ranqueado do mundo em termos educacionais. E ali vieram outras consequências. O senhor não acha que o Brasil precisaria fazer isso? De repente, estabelecer a década da educação. E aquilo que agora está, digamos, no Plano Nacional de Educação, que é os 10% do PIB, se transformar efetivamente em realidade para que
o nosso país saia desse nível de desenvolvimento que está e galgue uma posição melhor? Eu penso que você tem razão, assim, né? Quando diz dos irlandeses, os coreanos também, né? Os países asiáticos também estão investindo nisso, enfim. Aqui a gente tem que fazer uma distinção um pouco entre o que é política de Estado e o que é política de governo, né? Então a gente tem, nós estamos aí no meio do pleito eleitoral e tal, as propagandas políticas, e muitas pessoas trazem a bandeira da educação, obviamente, porque isso é sinal de que a educação tem uma importância para a população, tem uma importância no imaginário social, né? Para além disso, sem dúvida nenhuma, sem investimento não tem possibilidade. Então a gente teve o primeiro Plano Nacional de Educação, que propunha aí os 7%, e não chegamos a 5%, né? Então, quer dizer, agora tem essa proposição dos 10%, quiçá vamos chegar a 7% por aí, né? Então, de fato, a educação carece mesmo desse investimento, ou seja, vamos colocar dinheiro lá, vamos fazer com que os professores se desenvolvam, que o sistema se desenvolva, vamos poder refletir sobre o que é o processo educacional e assim por diante. Porque sem investimento também não funciona, né? Não funciona. E a gente tem que pensar na educação como um projeto, um plano de Estado, né? Quer dizer, a formação da sociedade brasileira mesmo, assim. Eu estou entrevistando o professor Dr. Daniel Vieira da Silva, ele que é doutor na área de educação e atua no mestrado em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. Isso mesmo. O senhor tem formação como pedagogo, é titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade e possui formação complementar em psicomotricidade relacional isso mesmo. em Barcelona e análise corporal da relação também na França. E uma abordagem terapêutica sistêmica de terapia de energia e abordagem corporal na base bioenergética. Mas a sua tese, professor, foi sobre práticas corporais na educação infantil. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que vem a ser isso e que tipos de práticas o senhor estudou. Fundamentalmente, o que eu trabalhei na minha tese foi com as proposições de atividades corporais para as crianças, né? Mas se a gente pensar na educação infantil como um todo, praticamente a educação infantil é intervenção corporal, né? Se você pensar que as crianças chegam às vezes com 3 meses de idade nas creches e ficam 10 horas institucionalizadas, então isto que é o alimentar, o trocar, as atividades de estimulação essencial e etc, etc, são todas intervenções corporais. Fundamentalmente as crianças se comunicam com os adultos tonicamente, a gente diz, né? Na relação corporal. Então, para além disto que é o cotidiano da creche e tal, nós temos algumas intervenções corporais, exercícios, formas de pensar o corpo dentro da creche e que vão orientar as atividades das crianças, até intervenções psicomotoras e assim por diante. Então, o meu trabalho ele se orientou a partir do que é proposto nos parâmetros nacionais, as diretrizes para a educação infantil, uma análise disto que é a história do movimento corporal ao longo do tempo, né? Que vai lá desde a entrada do século XIX até, enfim, que a gente pode chamar de psicomotricidade e tal, e fazendo um confronto com isso, quais são as pretensões filosóficas dos documentos e quais são as práticas que são efetivadas dentro da sala de aula, nos espaços escolares, a gente pode dizer assim, né? Então, o que a gente nota
é que há um certo descompasso entre isso que se pretende, porque efetivamente as políticas são isso, né, o ideal, né, o que se pretende. A gente nota um descompasso entre isso, o que é efetivado, e aí a gente pode chamar a questão da formação docente, por exemplo, né? O quanto é que a formação docente tem consciência disso, né? Da importância do corpo na educação infantil. Por exemplo, eu atuei nas creches de Curitiba nos anos 90, 20 horas por semana, fazendo um trabalho com as crianças, e a partir do trabalho com as crianças a gente fazia um tipo de formação continuada para os professores e para os diretores. Então, num determinado momento, eu notava que toda vez que a gente chegava para a sessão, naquela época elas se chamavam atendentes, né? De creches. Isso, as atendentes fechavam a porta. E um dia eu perguntei a elas, escuta, por que vocês fecham a porta para a gente trabalhar? Eu falei, bom, se as minhas colegas me olharem sentada no chão, brincando com as crianças, elas vão pensar que eu não estou trabalhando. que é um equívoco total, né? Porque justamente elas são pagas para brincar, estar disponível corporalmente para as crianças e brincar com as crianças, porque esta é a atividade principal das crianças, é onde elas vão aprender conceitos, elas vão aprender modos de organização social e etc, etc, etc. Quer dizer, então veja como no inconsciente, né, tem essa coisa de que, bom, sentar no chão, brincar não é trabalho, né? Na educação infantil esse é o trabalho, né? É justamente aí que as crianças estão aprendendo e se desenvolvendo. Conceito é difícil. Isso passa por uma formação ostensiva, enfim, né? A possibilidade de ela entender os conceitos de psicologia da educação, conceitos de filosofia da educação, ou seja, de que a gente possa ter lá na educação infantil, sobretudo nas creches, né? Sobretudo porque o Brasil, aqui no Brasil a gente pensa assim, bom, é creche, é criança pequena, então não preciso de gente formada lá dentro, né? Basta que ela tenha uma formação razoável para poder atuar. É justamente aí que a gente tem que pensar que tem que ter uma formação mais sólida, mais consistente, nos 7 primeiros anos de vida, na verdade, né? Que, né, a gente pode fazer uma analogia com a subnutrição, né? Uma criança subnutrida, ela fica amputada na raiz de poder, porque não mieliniza direito, o sistema nervoso acaba que não vai funcionar direito, e há, às vezes, danos irreparáveis no sentido da criança poder ascender a níveis de cognição mais refinados, vamos dizer assim, né? Então, a importância da educação infantil, ela é posta, né? E as intervenções, sobretudo as intervenções corporais, como é o primeiro modo de linguagem das crianças, é onde a gente tem que colocar um acento mais claro. Então, às vezes a gente tem uma formação generalista, não uma formação que vá tratar da educação infantil, ou do ensino das séries iniciais do ensino fundamental, ou das séries finais do ensino fundamental. Porque cada espaço desse de formação tem suas especificidades, suas demandas, né? Então, às vezes, a pessoa serve para ser uma ótima professora de séries finais do ensino fundamental, ou séries iniciais, e não funciona bem na educação infantil, porque não tem uma disponibilidade corporal, que é uma demanda da educação infantil, né? Agora, professor Daniel Vieira da Silva, o senhor que é um especialista, fez a sua tese de doutorado sobre práticas corporais na educação infantil. O formato da sala de aula, eu estudei já faz muitos anos, mas eu observo que ele não mudou muito. Desde a década de 60, quando eu comecei a estudar, até hoje, aquelas cadeiras enfileiradas, tal. Para uma criança de 3, 4 anos, esse modelo ali não é algo assim meio já superado. Enfim, a forma como os alunos ficam ali, tem que ficar o tempo todo comportados. Aliás, no meu tempo até, uma das avaliações era o comportamento do aluno. Sim, sim. Não sei se hoje ainda tem isso também.
Se fosse bagunceiro, é o que a gente chama de autocontrole da conduta, né? Ou seja, uma certa disciplina, uma certa organização diante do conhecimento, ele é fundamental. Isso as crianças têm que aprender e devem aprender, né? É isso que permite que, num tempo mais, elas se concentrem nas atividades e assim por diante, possam absorver daquela atividade certos benefícios. Mas você tem razão, por exemplo, agora com essa questão de que a gente vai levar as crianças que antes estavam aí inseridas no ambiente de pré-escola ou de creche, que tem as salas um pouco diferentes. As creches de pré-escolas, elas têm salas com cadeiras do tamanho das crianças, normalmente em grupos de 4, que tem uma certa mobilidade. A professora pode montar grupos maiores, grupos menores, enfim, de acordo com a necessidade. Pode afastar as cadeiras, empilhar, e você tem um espaço relativamente bom, protegido das intempéries, né? Para poder utilizar com o jogo e assim por diante, coisa que quando você coloca 40 crianças dentro de uma sala, isso é uma outra questão, né? Na creche a gente tem aí 20, 18, para um espaço de 1,5 para cada criança mínimo de qualidade. No sistema de carteiras, a gente vai ter um espaço de 70 centímetros para cada criança e aumenta o número de crianças razoavelmente. Então, o próprio sistema ele trabalha contrário às suas necessidades, porque na medida em que a gente tem muita criança, tem necessidade de organizar mais, estruturar mais o espaço, a gente perde a possibilidade, em que pese alguns professores são muito hábeis em manter uma certa dinâmica e tal, mas a tendência é de que fique mais engessado mesmo o espaço. Então, a gente pode pensar, bom, como política pública, a gente não tem uma sala de 40, a gente tem uma sala de 20. É uma utopia ser perseguida? É uma utopia ser perseguida, mas certamente o professor trabalharia muito melhor, teria condições de trabalhar de uma forma muito mais aprofundada, né? Porque a média, o trabalho individual, esse confronto entre o que é individual e o que é a média que a gente tem que considerar ali dentro de uma sala de aula, seria muito mais flexível, vamos dizer assim, do que se eu tenho uma sala de 40 e eu tenho que levar os 40, ainda mais sob aquele estigma do domínio de sala, né, que tem que levar. Alguns países, professor, ainda aqui no Brasil também tem, o professor acompanha o aluno desde o processo de alfabetização até, digamos, chegando hoje ali a 5ª série. Hoje, infelizmente, a grande maioria das escolas não tem o professor da primeira, da segunda, da terceira. Sim, sim. Como é que o senhor analisa essas duas metodologias? Olha, se o professor... então nós vamos partir do ponto de vista de que o professor é um professor bacana, bem formado, identificado com esse nível de escolaridade e tal. Então, seria muito bom que ele pudesse fazer isso, né? Não porque ele tem uma sala que é dele, mas porque ele pode acompanhar os casos mais de perto e assim por diante. Volto a dizer, né? Se ele tivesse, ao invés de 40, ele tivesse 20, seria muito melhor ainda, né? Existe essa tendência, né? De que o professor possa acompanhar, mesmo aqui no Brasil, todo o percurso até o 5º ano, vamos dizer assim. Por outro lado, se o professor não se identifica com essa tarefa, não é bem formado, quer dizer, se a criança circula com outros professores, talvez isso a salve de algum percalço. Mas o esperado é de que o professor, sendo bem formado, e a gente espera de que ele seja cada vez melhor formado, ele possa acompanhar um grupo sem perder, né? Agora a gente tem os 33% da hora-atividade, tem a hora-atividade que está sendo conseguida e votada e tal, que ele possa trocar com os outros professores, enfim, aí tenha um espaço de estudo, um espaço de acompanhamento, porque dar aula parece simples, mas não é, né? É um espaço de muita angústia, né? Porque o professor, ele quer que os alunos progridam, ele se defronta com suas limitações, que às vezes se põem muito veementes,
E é importante que ele também tenha um espaço assegurado para poder discutir isso, não só assegurado enquanto espaço, mas que ele tenha um acompanhamento também, que possa estimular, que possa avançar com ele, que possa mediá-lo na relação com o conhecimento e tal, para que ele possa não só entender cada vez mais o processo das crianças e também se organizar dentro disso que é bom, aqui eu tenho um limite, me dá uma angústia essa criança e tal. Se ele tem um espaço de acolhimento que pode discutir isso, certamente isso seria uma maravilha, porque quando ele volta para a sala de aula, ele volta reorganizado, ele volta tranquilizado, situado, com uma possibilidade de levar adiante a sua tarefa de uma forma muito melhor, né? Então, acho que se ele tem essa oportunidade de acompanhar as crianças, ele pode ir fazendo, inclusive, as correções de curso necessárias. E se ele tem esse acompanhamento, essas correções de curso serão tanto mais precisas, tanto mais consistentes, né? Então, é bacana, assim, eu penso que é uma ideia importante nesse sentido. Professor Dr. Daniel Vieira da Silva, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, relacionado à educação pública a nível, digamos assim, de educação infantil e a educação privada. Nós temos observado, isso não era no tempo que eu estudei, de que agora a educação pública ela é meia desvalorizada, ou seja, é considerada de qualidade inferior. Enquanto que a educação superior pública, no inconsciente, no imaginário das pessoas, ela parece que é superior à educação superior privada. Mas os números não dizem isso, porque nós observamos, por exemplo, no ENADE, a média das universidades públicas é em torno de 3,4, a soma total dos alunos. E das universidades privadas é de 3,3%. Então, há praticamente um empate técnico aí. Por que há isso é real ou, digamos assim, a educação pública ela é inferior àquela que é oferecida pelas instituições privadas, ou isso não digamos assim, não é uma premissa verdadeira, isso é mais um mito? Não, eu não saberia te precisar assim exatamente com números, mas a gente pode fazer uma reflexão, né? Se eu tenho uma educação pública que, por exemplo, trabalha com contratados, não trabalha com concursados, trabalha com substitutos, não trabalha com professores efetivados e assim por diante, em que pese tenha que fazer um processo seletivo e etc, esse professor vai ficar lá um determinado tempo. E o fato de ele ser temporário, ele leva ele traz um tipo de investimento para isso. Provavelmente é um segundo ou um terceiro trabalho que ele tem, e isso acaba entrando como um bico. Porque ele, por exemplo, o professor substituto numa universidade pública, ele dificilmente vai participar mais efetivamente. As estaduais funcionam um pouco melhor assim, porque eles têm inclusive um adicional de salário para participar de processos de pesquisa, etc, etc. Eu fui substituto na Federal há um tempo, e eu participava das reuniões e tal. Efetivamente, se eu quisesse participar dos processos de pesquisa interna, os colegas acolheriam, mas não é uma premissa, como é a premissa, por exemplo, quando eu tenho uma universidade ou um centro universitário como o nosso, né, que é a Uninter, que tem um mestrado, que os professores são chamados a trabalhar com a pesquisa, são chamados a dar um tempo da sua carga horária na graduação. Então isso cria um outro tipo de circulação do conhecimento e de construção do conhecimento, né? A gente sabe que os cursos que tem de privadas que têm um destaque, eles têm uma certa articulação com a pesquisa e etc. E normalmente tem programas de pós-graduação agregados a essa graduação, vamos dizer assim, né?
se você olha os melhores cursos, enfim, né, em áreas da saúde ou em áreas da educação, não sei te dizer na área do direito, mas eu tenho mais proximidade assim com a área da saúde e com a área da educação, e sei que a importância dos professores serem permanentes, contratados, estarem envolvidos com um projeto de pesquisa e com a graduação. E na educação infantil, há uma diferença muito grande entre o público e o privado? Ou o senhor, que é pesquisador, não notou muito isso? Infelizmente, eu acho que não tem muita diferença, na verdade. Porque a gente, na educação infantil, continua trabalhando com estagiários, né? Tanto no público quanto no privado. O público vai aceitar também os de ensino médio e assim por diante, não é? Então, acaba que esta formação que é, bom, todo mundo até daqui 10 anos, que seria 2015, 2005, teria que, 2007, se não me engano, né? Teria que ter um nível superior. Isso não funcionou, né? Isso não funcionou. E nós estamos ainda garimpando para que isso se efetive. Hoje nós temos uma professora que é formada, mas a professora não fica o tempo inteiro, né? Ela tem um padrão lá. Quer dizer, teria que ter toda uma legislação diferente para a educação infantil, de valorização do professor, para que ele possa ficar lá, período integral, né? O tempo, as suas 8 horas de trabalho, cuidando do processo daquelas crianças e assim por diante. E que, se tem uma pessoa que lhe ajuda, um auxiliar, vamos dizer assim, que ele seja mesmo auxiliar, e que ele esteja lá para aprender, o que a gente vê, inclusive, nas particulares, porque isso é uma questão também de investimento, de dinheiro, né? Que a gente tem pessoas que não são formadas trabalhando com as crianças como regente, né? Então, isso, no meu ponto, só de olhar assim, a gente não tem a medida no final, vamos fazer uma medição e tal, isso é talvez uma pesquisa ser levada a cabo. Mas o que nos induz a pensar é isso, bom, nós temos professoras que não são formadas, trabalhando com crianças, né? E isso não deveria estar ocorrendo, né? Mesmo nas privadas. Mesmo nas privadas. Então, nós entrevistamos neste bloco o professor Dr. Daniel Vieira da Silva, ele que é professor do mestrado em Educação e Novas Tecnologias da Uninter, e o tema foi o futuro da educação brasileira. Professor Daniel, nós queremos agradecer muito a sua presença nesse programa. Atenção. E não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. É o que eu espero. Obrigado. É o que eu espero sinceramente. Obrigado. Tchau.